Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu quero trocar uma ideia contigo sobre a retrospectiva do Spotify e como deixar o seu podcast prontíssimo para ela com as novas ferramentas da plataforma. Então pega aí papel e caneta ou abre o seu bloquinho de notas no celular ou no computador e bora, porque hoje tem muita mão na massa e ajuste para você preparar. O que é a retrospectiva do Spotify? A retrospectiva do Spotify é uma ferramenta da plataforma que se torna um evento para usuários do Spotify em todo o Brasil e todo o mundo. A cada ano, no final do ano, próximo ali às festas de fim de ano, é lançado a atualização da retrospectiva correspondente ao ano em que estamos. Então, esse ano sai a retrospectiva 2023. Ela é disponível tanto para ouvintes, ou seja, usuários do Spotify, quanto para podcasters ou produtores e produtoras de podcast no Brasil e no mundo. A principal diferença entre as duas é o tipo de conteúdo que ele calcula e relata para você. Também existe uma diferença ali das animações e como você acessa, se você fizer o acesso pelo computador ou pelo seu aplicativo móvel. E sempre que a retrospectiva está disponível para o seu perfil, você recebe uma notificação via e-mail. O e-mail que você usa para acessar o Spotify, seja ele free ou no plano premium. Isso não faz a menor diferença. Para os ouvintes, o Spotify gera uma retrospectiva de consumo de músicas e podcasts, estilo musical, os programas que você mais ouviu, os episódios que você mais ouviu, quantas músicas você ouviu e tudo mais. Já para nós, podcasters, ele gera uma retrospectiva de produção, ou seja, uma retrospectiva toda especializada em tudo aquilo que você distribuiu em formato de podcast durante o ano vigente. Então, essa é uma excelente oportunidade para divulgar o que você fez, o quanto você produziu, os melhores episódios, os episódios mais ouvidos. Além disso, também é ótimo para movimentar e atrair novos ouvintes, porque todo mundo ama falar sobre o que faz e o que gosta. Então, todo mundo compartilha os podcasts mais ouvidos. Essa ferramenta ela acaba sendo uma conexão muito grande entre quem ouve e quem faz. Afinal, quem não ama divulgar, ouvi tal podcast esse ano, o meu top 5 podcasts mais ouvidos? Em troca, nós que produzimos esses podcasts, ficamos muito felizes de saber que estamos no top 5 de tanta gente. E é justamente nesse movimento de compartilhar toda essa retrospectiva que esse evento digital do Spotify, essa ferramenta que é a retrospectiva, acaba se tornando uma ótima forma de você melhorar a sua conexão e atrair novos ouvintes para o seu programa, além de, é claro, acalentar essa audiência maravilhosa que você tem. E é para esses novos ouvintes e para essas pessoas que te ouvem e que estão aí toda semana, toda quinzena, todo mês, consumindo e adorando o que você faz, que você deve sim aproveitar esse momento para preparar a apresentação, a página inicial do seu podcast dentro do Spotify. Aqui a gente entra na hora do mão na massa. A primeira coisa que você tem que fazer é ter o seu podcast distribuído dentro do Spotify for Podcasters. E existem duas formas de você fazer isso. A primeira é hospedando o seu podcast direto na ferramenta, o próprio Spotify, que antes era Anchor, lembra? A segunda é distribuindo o seu podcast no Spotify, independente de onde você hospede ele. Em ambos os casos, você deve ter o seu podcast cadastrado em podcasters.spotify.com, onde você faz o acesso com um login com o seu e-mail e senha. Simples, prático. Na sequência, você acessa ali em cima na barra superior
catálogo e depois seleciona o podcast que você quer atualizar. Se você tiver mais de um, você terá que fazer esses passos que eu vou te passar agora em cada um deles. Afinal, essa atualização de dados, esse update, é individual. Já na primeira página, ao lado ali dos dados do seu podcast, a capa, o título e antes das impressões de audiência, existe um botão chamado Definir Trailer. Vamos começar por ele. Aqui a lição é simples. Você deve fazer um trailer de até 60 segundos em áudio, mesmo que o seu programa tenha também versões em vídeo. E no trailer, você vai apresentar o seu podcast para quem te ouve ou para quem quer conhecer o seu podcast e decidir se quer assinar o seu feed. O trailer pode ter músicas liberadas para uso ou pode ser simplesmente você falando, sozinho, sozinha ou com as pessoas que fazem o seu podcast. O importante aqui é ele explicar o que é o podcast e ter aquela carinha que só o seu podcast tem, sabe? Use e abuse da boa criatividade nesse recurso. O próximo ajuste é a recomendação de episódios para os seus ouvintes. Sabe aquele episódio especial do seu podcast? Aquele que você guarda no coração, que você tem orgulho de ter feito, que você gosta muito, que a audiência gosta muito? É aquele que se destaca porque foi o melhor produzido, foi o mais comentado, foi o mais compartilhado, enfim. É aquele que se eu chego para você agora e falo, me recomenda um episódio do seu podcast, imediatamente ele vem à sua cabeça? Esse é o episódio de recomendação de episódios para os seus ouvintes. Para alterar ele, você deve clicar em Change Episode ao lado do botão Gostei e selecionar o seu episódio de recomendação. Aqui é interessante prestar bastante atenção, porque você pode sempre alterar essa recomendação. Afinal, sempre tem novas temporadas e episódios que você vai fazendo que se destacam. Então, capricha na escolha. Se você não fizer uma recomendação, o próprio Spotify usa o seu último episódio publicado como recomendado para você, ou seja, ele destaca esse episódio para que novas pessoas conheçam o seu programa. Por fim, o terceiro e último passo são as ferramentas de interação do Spotify, que também são muito úteis e podem ser usadas em todos os episódios. Existem duas. A primeira é a de comentários. A pergunta automática que aparece a cada episódio publicado é: o que você achou desse episódio? Claro que essa pergunta você pode personalizar a cada episódio, dependendo aí do que você quer saber, de como você vai engajar o seu público. A segunda ferramenta de interação é a enquete, que é um recurso que também está disponível e que ele fica ali quietinho, hibernando até você ativar ele. Como usá-las e personalizá-las depende, como eu disse, de cada episódio e de cada podcast. Mas é importante você acessar a plataforma para publicar os comentários de ouvintes. Afinal, quando eles são lidos e aprovados, outras pessoas podem também comentar, porque quando ela clica lá no seu episódio para ouvir, ela vê que já teve gente comentando, e como tudo em rede social funciona, quanto mais gente comenta, não é mesmo? É assim que funciona. Antes de fechar, se você hospeda o seu programa no Spotify for Podcasters, você também pode atualizar as informações de redes sociais, colocando as suas mídias lá, o seu Twitter, o seu Instagram e outras informações. Tem um campo lá certinho, é só você preencher bonitinho. Todos esses recursos são gratuitos e ajudam você a ter maior alcance e principalmente maior engajamento com os seus ouvintes. Se fizer agora, eles também vão ajudar o seu podcast a se destacar quando sair a retrospectiva. E é esse o pulo do gato. A gente já deixar tudo pronto, a casa organizada, limpinha, cheirosa e com café quentinho. Ou um suco bem gelado, porque esse calor tá complicado, para que novas pessoas se sintam confortáveis e tenham prazer de ouvir, comentar, compartilhar e fazer parte da nossa comunidade de ouvintes. Então, bora fazer essas atualizações? Eu sou Domenica Mendes, eu trabalho com podcasts. Esse é o Estúdio 31, o podcast do projeto O Podcast é Delas, e eu quero ver você e o seu podcast voando, indo longe, alcançando todos os seus objetivos. Se você curte o Estúdio 31, deixa uma avaliação aí na sua plataforma de podcast com 5 estrelinhas e compartilha para mais pessoas conhecerem também esse programa.
E aí, claro, vai até o Spotify e deixa um comentário sobre o que você achou desse episódio. Que tal? A gente se ouve no próximo episódio e bora fazer podcast!